Como é que a gente programa isso? O seguinte, ó, o cabeçalho é o nosso cabeçalho de ordenação, tá? Você tem uma função que recebe um vetor e produz um vetor ordenado. Qual que é o código da função? Se o vetor é pequenininho, pequeniníssimo, tá bom? De tamanho 1 ou 0, ele já está ordenado. Bom, eu faço SA igual a A. Se não, o que que eu faço? Esse M aqui, tá bom? É o ponto intermediário, tá? É o ponto do meio. Eu faço o merge, isso aqui eu ainda não tenho, tá bom? Essa aqui é a função de intercalação, tá bom? Eu faço a intercalação do merge sort, tá bom? A gente uma chamada recursiva, da parte de A que vai de 1 até M, com o merge sort da parte de A que vai de M mais 1 até o último elemento. Você veja aqui que é uma aplicação direta da ideia da intercalação. Ou seja, com a recursividade a gente consegue obter um programa, uma função que captura diretamente a ideia por trás do algoritmo. Bom, resta fazer essa função merge, né, a intercalação. Essa intercalação a gente faz da seguinte forma. Nós usamos 3 ponteiros. Certo? Ponteiros são variáveis, a gente usa para indicar posições, certo? Para apontar. Bom? Então, PA indica qual elemento de A que está sendo objeto de comparação. Tá bom? PB, mesma coisa. E PM indica qual... M é o vetor de saída, tá bom? Indica qual posição de M que vai receber o próximo elemento. Então, eles começam os 3 com igual a 1, e eu entro num loop aqui, gente, que termina ou quando o PA tiver ultrapassado o tamanho de A, ou quando o PB tiver ultrapassado o tamanho de B. Bom, e aqui dentro, o que eu faço? Eu comparo o montinho a carta de cima, tá bom? Do montinho A, ou seja, A índice PA, com a carta de cima do montinho B, que é B índice PB. Se o A for menor, é essa carta do montinho A que tem que ir para o M, né? Que é a saída. Então eu faço M índice PM igual a A índice PA. E faço PA igual a PA mais 1. Se não, eu faço M índice PM igual a B índice PB. E faço PB igual a PB mais 1. Tá bom? Eu avanço ou o PA ou o PB. E nos dois casos, eu faço PM igual a PM mais 1. Esse loop aqui termina, então... quando ou o PA ultrapassou o tamanho de A, ou o PB ultrapassou o tamanho de B. Naturalmente, só uma das coisas que vai acontecer. Uma e somente uma. Por que não pode acontecer as duas ao mesmo tempo? Porque a gente avança aqui dentro, na execução do corpo, do loop, ou a gente avança o PA, ou a gente avança o PB. A gente nunca avança os dois ao mesmo tempo. Bom, então, uma dessas duas, e somente uma dessas duas, terá sido a causa do término desse loop. Bom, então quando terminou esse loop, significa o quê? Um dos dois vetores já teve todos os elementos transferidos para o vetor M. Aí a gente tem então que pegar os elementos restantes e transferir para o vetor M, tá? Que é o que essa parte, a continuação aqui faz. Tá bom? Aqui é o seguinte, enquanto o PA for menor que o número de elementos de A, menor ou igual, eu vou transferindo os elementos de A para o vetor M. Eu faço como isso? M índice PM igual a índice PA, PM igual a PM mais 1, PA igual a PA mais 1. Bom, repare, esse loop aqui, se não é o contrário. A mesma coisa aqui com o B. Bom, esse loop aqui só será executado se aquela primeira fase de intercalação mesmo tiver já transferido todos os elementos de B para o vetor M. E esse daqui é o contrário, para o outro caso. Tá bom? Ele só será executado se tiverem sobrado elementos de B naquela primeira fase da função. Tá bom? Então, é isso que é a nossa intercalação, um algoritmo de ordenação por intercalação. Qual que é a complexidade desse algoritmo? Suponha que a gente tem aqui um vetor A de tamanho M e um vetor B de tamanho N. O que nós vamos fazer? A gente tem que produzir aqui um vetor de tamanho M mais N. Então, o vetor de tamanho M mais N, ele vai ter um trabalho que é da ordem de M mais N, tá bom? Você vai ter comparações e em cada passo você vai produzir um dos elementos aqui da saída. Bom, então a intercalação disso daqui é da ordem da soma dos comprimentos desses dois vetores que estão sendo intercalados. Tá bom? Isso para a operação de intercalação. Agora, para a ordenação, vejam vocês. Aqui é só a metade de baixo aqui daquele desenho, tá? Tá vendo? Essa parte daqui, gente, que começa assim, depois vem para essa, depois vem para essa, tá? Mas tudo que está para cima dessa linha aqui
Tá bom? Consiste só de divisões do vetor e não tem trabalho praticamente nenhum. Você divide e faz uma chamada de função. Aqui para baixo, aqui sim, você tem que fazer as intercalações propriamente ditas. Bom, então o trabalho computacional se concentra aqui nessa parte, onde você tem que fazer as comparações. Aqui, o que acontece? Para eu comparar esse com esse, para eu fazer a intercalação desse com esse, o meu trabalho aqui é da ordem de 2, tá bom? Que é a soma dos comprimentos dos dois aqui. Só que eu tenho que fazer 8 dessas intercalações. Bom, então dá um trabalho da ordem de 16, que é o número de elementos no vetor. Daqui para cá, o que acontece? Eu tenho só 4 intercalações a serem feitas, mas são intercalações de 2 elementos de cada vetor, de vetores de 2 elementos cada um. Então, o trabalho que eu tenho aqui também é da ordem de 16, tá bom? Porque são 4 vezes um trabalho que é da ordem de 4. Aqui são só 2 intercalações, tá bom? Mas são intercalações de vetores de 4 elementos cada um, tá bom? Então é 2 vezes 8 dá da ordem de 16 também. Então, se a gente pensar assim, ó, o trabalho em cada nível desses aqui, onde os vetores sendo intercalados, o tamanho dos vetores vai de 1, vai dobrando de tamanho até chegar em n, onde n é o vetor completo, em cada linha dessas horizontal aqui, eu tenho um trabalho que é da ordem de n. E quantas linhas horizontais que eu tenho é aquele nosso exercício do log de n, tá bom? Eu estou dobrando o tamanho aqui para sair de tamanho 1. Quantas vezes que eu preciso dobrar para atingir n? Isso é log 2 de n, tá bom, gente? Então, cada passo desses aqui, ordem de n. E o número de passos é log 2 de n. Tá bom? No caso aqui são 4 passos, né? Que é log 2 de 16. Ok, gente? Então a gente tem aqui um algoritmo que é O de n log de n, que é muito melhor que O de n ao quadrado, como nós veremos os números aqui agora em seguida. Então aqui está o teste de desempenho. Só pelo teste aqui vocês veem que eu tive paciência, tá bom? Para fazer um teste com vetores de tamanho até 100.000. Tá? Enquanto que para o seleção e troca eu só consegui fazer até 5.000. Aqui está uma comparação direta dos dois. A cruzinha aqui, o maisinho aqui é logicamente o select, e aqui embaixo está o merge sort. Repare que eu parei, mais uma vez eu tive que parar com o tamanho 5.000 de preguiça de esperar. Tá bom? Mas vejam que a diferença de desempenho. Tá bom? Então, para vetores pequenininhos eles são quase iguais, mas à medida que o tamanho dos vetores a serem ordenados cresce, a diferença entre um e o outro cresce muito, tá bom? Então, é mais um daqueles casos, tá certo? Ou seja, a diferença da função de complexidade dá uma diferença de eficiência enorme, principalmente quando o tamanho do seu problema cresce. Se a gente pegar o tempo por elemento ordenado, tá bom? O t de n nosso, então, é O de n vezes log de n, tá bom? Então, t de n sobre n é O de log de n, que é mais ou menos o que mostra aqui. Então, isso aqui é uma curva de log que não chegou a fazer uma curvinha aqui ainda não, mas é basicamente isso daqui.